Olá, Lucas, tudo bom? Renata, tudo bom, pessoal? Estou só aguardando aqui a Andresa entrar para que a gente inicie mais uma live. Peço que vocês aguardem só mais um minutinho. Cadê a Andresa? Ela já entrou, não estou vendo aqui ela ainda. Quem quiser ir mandando perguntas já pode ir escrevendo, falando o que é que vocês acharam desses primeiros capítulos. A gente está na metade da série. Essa série que é o primeiro bloco, com 10 capítulos, mas a gente já está produzindo o segundo bloco, com 10 novas temáticas que a gente vai abordar, muito provavelmente no final do mês de maio. Tá aqui chegando também Fana. A Andresa já mandou aqui mensagem que está entrando, e então logo ela entra a gente já inicia. Só repetindo, quem tiver alguma dúvida já pode ir escrevendo. A gente recebeu algumas mensagens é, pelo direct do CAUPE, e a partir disso a gente vai debatendo. A Andresa já está entrando aqui agora. Oi, Olá, tudo bom? tudo bom, Rafael? Tá ouvindo bem? Tudo sim, Estou ouvindo você? bem. Tudo Que bem. Você bom. está conseguindo me ouvir? Perfeitamente. Ah, então que bom. Vamos lá então, vamos lá então. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou Rafael Amaral, sou presidente do CAU desde 2018, estou na presidência, não sou, né, não é algo definitivo, e dando sequência às nossas lives, no intuito de se aproximar um pouco mais da realidade do dia a dia dos arquitetos, dos estudantes, a gente vem cada vez mais trabalhando mais essa ferramenta. Hoje fazem 3 semanas que a gente deu início, que a gente lançou o capítulo de apresentação da websérie Vencal, e todos que estão aqui entendo que já viram de alguma forma algum capítulo, e nossa apresentadora, nossa grande líder dentro desse projeto é a Andresa, e ela vem conduzindo isso com bastante maestria. Eu estava aqui falando antes de você chegar Sim, que a gente já está produzindo o segundo bloco com novas temáticas isso. dentro dessa realidade das dificuldades do arquiteto. Então, queria passar um pouco para você, primeiro para falar como foi esse processo todo, essa relação, essa parceria que a gente está tendo nessa produção, Uhum. e dos resultados, o que é que você está achando, o que é que você está sentindo de todo esse processo, para que depois a gente comece dentro de uma pauta que a gente já estruturou aqui. Certo, tranquilo. Bem, gente, boa tarde. Agradeço aí a quem está presente, né, acompanhando aqui o nosso bate-papo. Meu nome é Andresa Procora, sou arquiteta, para quem não me conhece, né? Eu sou arquiteta e professora universitária também de cursos de graduação em arquitetura. Então, de onde essa ideia surgiu, né, Rafael? Foi muito da inquietação que eu acompanho em sala de aula, né? Esse ano eu fiz 20 anos de arquitetura e há 19 eu sou professora em cursos de arquitetura. Então, a minha vida profissional inteira, né, ela esteve dividida entre essas duas paixões, a arquitetura e o ensino de arquitetura. Aí, então, cada aluno aí que eu estou vendo. Então, o que eu sempre verificava assim, em sala de aula, principalmente quando eu fui ministrar a disciplina de ética e prática profissional, eu via muito as dificuldades que os alunos tinham de compreender muito como seria essa relação com o Conselho de Arquitetura quando eles entrassem no mercado de trabalho. Né? Então, além das outras inquietações, né, referentes a se vai montar ou não um negócio, um escritório de arquitetura, eu sentia também na própria disciplina de ética e prática profissional aquelas dúvidas. Né? O que é que serve uma placa de obra? Eu sou obrigada a fazer? Como é que eu solicito meu diploma?
A RRT, né, quem paga sou eu, quem paga é o cliente. Então, tinham diversas inquietações que os alunos traziam, até que chegou um ponto em que, na universidade onde eu ensino, eu decidi fazer, num evento que a gente tinha lá, que era a Mostra de Arquitetura, uma palestra que eu botei o nome, né? Hashtag Vem Cal. E o nome veio dos próprios alunos, né? Que eu não conhecia a hashtag, e eles, não, professora, a hashtag Vem Cal, a gente é o sonho da gente, né? De conseguir o Cal e tal. Aí surgiu meio que de uma brincadeira assim com os alunos. E a gente fez, acho que 2 ciclos de palestra na faculdade, que o nome foi hashtag Vem Cal. Era como se fosse os desafios e descobertas da entrada no mercado de trabalho. E aí parou, né? Eu fiz aquela atividade na faculdade, até que um dia a gente, num almoço, foi no bate-papo, eu e Rafael, a gente conversando um pouco sobre essa questão de mercado, relação com a faculdade, com a academia e tudo. E aí, nesse bate-papo, né, contando essa experiência, aí Rafael disse, por que não a gente fazer uma websérie? Então, mais ou menos surgiu assim, a ideia foi dessa inquietação, né, em vez de sala de aula, a dificuldade que os alunos, no último ano de curso, tinham além das outras dificuldades que a gente vai falar um pouquinho aqui, era de, ok, como vai ser essa minha relação com o Conselho de Arquitetura? Então, foi basicamente assim que surgiu a ideia. Não, acho que foi bem legal o resumo que você fez, realmente foi isso. Foi muito rápido a forma como a gente desenvolveu Foi. tudo. Então, a sinergia foi bastante positiva nesse sentido. E acho que a gente foi muito feliz nessa síntese que conseguiu construir desses temas e desse arco narrativo que vai ser desenvolvido ao longo dos blocos. Então, para quem ainda não tem isso claro, esse primeiro bloco a gente focou nas dificuldades e problemas que os recém-formados enfrentam, mas que naturalmente pode ser um problema de um arquiteto de qualquer idade, de qualquer tempo de formado. Formação. E depois a gente vai evoluindo a complexidade desses problemas ao longo das séries, sem necessariamente rotular a idade do arquiteto que ele deve ter nesse momento ou o tempo de formado, mas construir esse arco narrativo onde a gente faz um percurso passando pelos problemas mais rotineiros. Então, naturalmente, tudo que a gente foi conversando, a gente foi procurando embasamento nas próprias questões, resoluções que o próprio CalBR formula, e também levando em consideração os problemas mais questionados enquanto dúvidas, seja no 0800, seja no e-mail e até mesmo no WhatsApp. Teve algum tema desses que a gente já colocou no ar que você sentiu que houve uma repercussão maior, que as pessoas trataram mais? Naturalmente, os 2 primeiros teve uma repercussão maior porque era novidade, então acaba tendo muita gente que compartilha e fica marcando mais pessoas para que vejam, por ser um conteúdo bastante relevante. Então, assim, não é o fato de ter tempo de formado que faz com que eu não precise ver isso. Estudar é sempre bom, rememorar é sempre bom. E a cabeça da gente precisa, enquanto arquiteto, dessa oxigenação o tempo todo. Mas o que é que você achou? Isso. E assim, só fazendo um gancho com o que você falou antes, Rafael, antes de responder a pergunta, é que a gente tentou construir, né, o encadeamento lógico da websérie em virtude das diversas resoluções que o Conselho de Arquitetura tem, que muitas vezes o profissional não sabe. Né? Eu, por exemplo, quando me formei, aquela coisa, a gente entra no mercado e aí vai tomando aos poucos pé de como seria essa relação. Mas a partir do momento em que eu fui ministrar a disciplina de ética e prática profissional na faculdade, é que eu fui me familiarizar realmente com todas as resoluções. Eu não sabia, né, enquanto profissional que estava começando no mercado ali, que existia uma resolução do Conselho para a placa de obra. Eu não sabia que existia uma resolução para RRT, uma resolução, né, para fiscalização. Então, muitas vezes a gente está na prática, né, no dia a dia profissional, e muitas vezes não sabe que existe, né, um instrumento do Conselho de Arquitetura que vem com todo o embasamento teórico de como aquilo ali funciona, como é a prática no dia a dia. Então, eu acho que o que a gente tentou fazer com essa websérie era de tentar trazer essas resoluções, né? A gente trouxe todas as resoluções nesse primeiro temporada, né? Todas as resoluções do Conselho de uma maneira leve, né? De uma maneira, logicamente, descontraída. Então, logicamente, que em um vídeo de 8 minutos, 10 minutos, a gente não consegue esgotar a temática, mas é mais para despertar no jovem arquiteto, ou até no arquiteto que já está há muito tempo no mercado, de que, olha, existem essas resoluções aqui,
né? A resolução 67 vai falar de direito autoral, plágio e cópia. Então, a partir do momento em que o profissional, né, ele tem essa consciência de que existe uma resolução própria para isso, a partir do momento em que, de repente, ele teve um cliente e reproduziu indevidamente um projeto dele, ele sabe que existe um instrumento no próprio Conselho de Arquitetura onde ele vai poder buscar mais informações, né, para isso. Então, a ideia da websérie foi justamente tratar as resoluções de uma maneira leve, né, de uma maneira um pouco descontraída, trazendo a visão, né, de outros arquitetos. Então, a gente teve diversos arquitetos convidados para cada um, como o Rafael falou, né, de experiências profissionais diversas, pudesse contribuir um pouco com a sua visão, né, sobre aquele tema. Tá. E... Acho que é bem por aí, concordo com tudo, assino embaixo. Em tempos de corona, a gente tem que assinar via certificado digital, né? Não é mais na mão. Nunca usei tanto certificado na minha vida. Mas antes de passar para o bloco de perguntas que chegaram, queria te dizer assim que perguntas que tenham chegado até você também, que você achou importante, vamos trazer isso para esse momento, porque é uma forma de dividir isso com as outras pessoas. E fazer, então, essas ressalvas que eu queria. Então, assim, em relação às resoluções, é uma dúvida de muita gente. As resoluções são todas do CAU-BR. Então, o CAU estadual, ele apenas cumpre a legislação que existe. Ele pode, sim, pautar uma possível alteração, pode pautar uma série de coisas, mas claramente é preciso deixar claro que a gente respeita leis federais. O segundo ponto, que é uma questão muito nossa dessa gestão, de interiorizar todas as ações. Então, na hora que a gente formula essas práticas e as questões que têm que ser levantadas, a gente leva em consideração todos os locais que a gente já passou, né? Então, o CAU hoje já tem pilares bem marcados em Caruaru, em Garanhuns, em Petrolina, mas também pelo sertão. Então, assim, a gente já teve 2 vezes em Araripina, com eventos. A gente já fez o primeiro giro pelo sertão em Arco Verde, Serra Talhada e Salgueiro. E a ideia é sempre colocando novos layers, ampliando, para que a gente ouça opiniões diversas e problemas diferentes. Então, a gente não pode imaginar que os problemas de quem mora em Araripina e Recife necessariamente são os mesmos. É muito provável que tenham coisas em comuns, mas provavelmente tem várias peculiaridades. Isso, a realidade diferente. Então isso é importantíssimo. Então, essa websérie é a primeira iniciativa que a gente consegue atingir todo o Estado, de uma só vez, mas levando em consideração todas as diferenças, nesse esforço de deixar o CAU ainda mais perto. Mas deixando muito registrado que o CAU sempre vai querer chegar perto de todo mundo, mas é preciso que todo mundo também queira chegar perto do CAU. É preciso ser uma via de mão dupla, senão a gente não consegue enxergar tudo. Então, exercitar muito uma frase que quem falou foi o professor Marcílio, numa das lives aqui que a gente fez lá de Garanhuns, e eu comecei a usá-la depois. Ele citou John Kennedy e disse: antes de você perguntar o que a América pode fazer por você, o que é que você pode fazer pela América? Pode fazer. Eu acho que isso pode valer para o CAU também. Então, querendo ou não, eu e você aqui estamos fazendo algo pelo CAU, para que o CAU consiga impactar o máximo de pessoas. E é importante que essas pessoas enxerguem também essa via de mão dupla, porque quanto mais gente envolvida, engajada, ajudando, mais impactante vai ser o resultado. Então, era importante passar só esse alinhamento. Vamos, então, passar para as perguntas. Então, eu tenho aqui 5. Quem quiser perguntar, vai colocando aqui, a gente responde elas também. É importante ouvir vocês. E, Andresa, o que tiver de retorno de alguma pergunta que chegou direto para ela também, traz para a gente. Então, a primeira aqui é: com sua experiência junto aos egressos das universidades, eles saem com informações suficientes para a atuação profissional junto ao conselho? Essa é a pergunta. Não sei se fiz com a entonação correta, mas o resumo da obra a faculdade prepara o aluno para que ele se relacione com o CAU em todos os aspectos. Eu faço só um parênteses. Eu não entendo que essa seja uma responsabilidade só da faculdade. Eu acho que o próprio CAU ele vem procurando as faculdades para tentar reduzir esse ato. Mas deixo então aqui a pergunta para você. Pronto. Aí, no caso, eu vou responder talvez essa pergunta em 2 partes. A primeira, no que se refere ao contato do egresso com o Conselho de Arquitetura propriamente dito e
como ele vai manter esse relacionamento e as temáticas que serão pertinentes nessa relação, né, que é justamente o foco dessa primeira temporada. Né? Então, o que eu observo é que na faculdade, algumas, né, têm uma disciplina de ética e prática profissional, outras não. Então, é o momento ali que existe para que ocorra esse ponto de contato entre o futuro arquiteto, né, o estudante que está no final do curso, com o ingresso dele no mercado de trabalho. Então, essas temáticas que inquietam o estudante no sentido de, quando eu começar a minha atuação profissional, como é que eu solicito um diploma? Para que é que serve o CICAL? Como é que eu gero um RRT? Quem deve pagar? Sou eu ou é o cliente? É a placa de obra, cada obra eu tenho que fazer uma. Então, são inquietações que o estudante já começa a se preocupar, porque ele vai lidar com isso na prática profissional. Então, aqui eu estou pautando as que estão relacionadas ao estudante com o CAL. E existem outras inquietações, né, que são relacionadas ao estudante com o mercado, que aí é uma outra questão que a gente vai abordar na segunda temporada. Né? Então, nessa questão, se ele sai com informações suficientes, eu acredito que não, tá? Eu acho que essa websérie é um grande passo que o Conselho de Arquitetura está dando no sentido de se aproximar mais desse estudante de último ano do curso, ou jovem arquiteto que está no mercado há pouco tempo, no sentido de pautar essa relação, dizer, ok, seja bem-vindo ao mercado, como a gente até falou no vídeo, né? Seja bem-vindo ao mercado de trabalho. E a gente precisa estabelecer, ou é interessante que você conheça, quais são aquelas orientações ou os regulamentos que vão pautar, né, essa tua condição no mercado, seja na questão do que a gente vai precisar para trabalhar mesmo, utilização de CICAL, placa de obra, etc., como questões éticas também. Né? Então, eu acho que ainda é insuficiente, de certa forma, que a faculdade consegue orientar nesse sentido. Isso nesse primeiro viés, que seria estudante e CAL. Né? Mas entre estudante e mercado, eu acho que existe um gap ainda maior. Respondi? Perfeito. Respondeu. Deixa eu seguir aqui para... Vou fazer uma pergunta aqui que escreveram. Foi a Letícia. Tá. Ela perguntou se existem restrições sobre a divulgação do nome do arquiteto, tipos de propagandas que podem ser feitos. Vou falar um pouco, mas você pode também complementar. Sim. Existe todo um regramento. O arquiteto ele não pode oferecer serviço. É importante ler a legislação específica sobre isso. Independente do que eu e a Andresa aqui falemos, a gente vai estar dando apenas uma orientação. Então, existe um regramento sobre redes sociais, sobre publicidade, assim como em diversas outras profissões. Então, isso é para garantir que existe uma valorização da profissão, porque a gente entende, quando eu digo a gente é porque eu concordo com o que está escrito, que algumas formas de publicidade desvalorizam. E dou de exemplo algumas coisas que acontecem nas redes sociais. Então, sorteio, projeto de graça, esse tipo de prática, isso não pode ser feita porque impede a concorrência. Você não dá a oportunidade de outra pessoa fazer o serviço uma vez que você está fazendo de graça ou sorteando. E denigre. Então, a gente nunca viu um médico sortear um atendimento. Ele pode fazer um trabalho social atendendo de graça. Como também a gente pode fazer um trabalho social. E existe, inclusive, uma RRT para esse tipo de projeto, onde você paga um valor bem reduzido. Se não me engano, algo em torno de R$10. Mas é importante checar essa questão de práticas de publicidade e oferta, né? Como isso acontece, para que isso fique de forma bem correta. Queres acrescentar, Andresa? Quero sim. A pergunta de Letícia aí, né? A resolução 75 do CAL, ela fala sobre placa de obra, mas na própria resolução ela também aborda outros tipos de comunicação. Então, aborda essa questão, como o Rafael falou, né, de comunicação na questão da publicidade. Então, é interessante, né, como eu falei, a intenção da websérie é pontuar que existe uma resolução específica. A gente ali é como se sensibilizasse o profissional para a temática, né, mas existe sim, como o Rafael falou, uma resolução específica, a resolução 75. Então, vai falar nos meios de comunicação, como você pode, né, se apresentar, o que é que pode, o que é que não pode. Essa questão de redes sociais, né, porque eu bato isso muito na tecla com meus alunos, né? Eu sei da ânsia, né, que eles têm de... o ano que vem eu estou entrando no mercado, já começa a montar Instagram, já começa a oferecer os serviços.
E aí tem uma questão ética, né? Aí já não vai nem na Resolução 75, vai no Código de Ética Profissional. Então, eu não posso oferecer um serviço se eu não sou um profissional habilitado. Porque eu estou gerando dúvida naquela pessoa que está entrando no Instagram de que, de fato, ali eu estou contratando um arquiteto. E não é. Então, é o que eu digo, não gere dúvida na cabeça do seu possível cliente. Você pode, enquanto estratégia de comunicação, de repente, montar um Instagram antes de entrar no mercado, monte. Mas monte um Instagram e deixe claro que você é um acadêmico de arquitetura, que é um Instagram de inspiração, né? Que não pode ter projeto autoral, porque você não está habilitado para projetar ainda. Então, ok, você pode usar como estratégia, né, de marketing sua, de repente, 6 meses antes de montar um Instagram, mas não monte se apresentando como arquiteto. Pode trazer dicas, inspirações. Sempre, gente, inspirações. Cita o autor do projeto, porque senão vai incorrer na questão do direito autoral, né? Que o outro arquiteto, de repente, ele vê a obra dele lá sem ser referenciada, ele pode, de repente, entrar com você um processo ético no conselho sobre a questão dos direitos autorais. Então, tenha um cuidado, né? Isso é o que eu falo, não só para o estudante, como para o jovem arquiteto. Vai citar algo ou mostrar no teu Instagram que não é produção sua, coloque a inspiração e dê os créditos do colega, né? Não custa nada você dizer inspiração de quem é o projeto, certo? Então, é um relacionamento ético também que a gente precisa ter com os nossos colegas, né? A partir do momento em que eu diminuo um colega, eu estou diminuindo a minha profissão, né? Então, a gente tem que pautar nossa postura por esse viés ético. E desde a rede social, quando eu vou fazer um post, eu dar o crédito a um colega arquiteto, né, que eu estou me inspirando no trabalho dele, eu acho que, né, só reforça aí essa questão. Perfeito, perfeito. A gente Oi. aborda bem esse tema no episódio de plágio. Tem uma fala Sim, do Jerônimo Cunha Jerônimo, Lima é que isso. é linda, é uma poesia. Fantástica, é uma Quando poesia mesmo. ele fala que o plágio é o arquiteto deixar de negar as suas Se atribuições, furtar, se ele furtar o usa o direito termo de bem, né? Se arquiteto. furtar do direito, isso. É, De que, com- usufruir daquele prazer que é você projetar, isso, né? recomendo demais que vejam com bastante cuidado, anotem essa frase, porque foi É, eu muito achei bem bem dita, poético, eu achei também. bem poético. Te Isso. complementando a questão do Instagram, outra coisa bastante recorrente é colocar, por exemplo, Maria Arquiteta, e sendo Sim, estudante ou sendo de outra isso. profissão, como também Uhum. Maria Arquitetura. Para Maria ser arquitetura, ela tem que ter uma PJ de arquitetura, senão ela é só arquiteta. Uhum. Então, são regras. A DuoArc perguntou se é possível fazer denúncia sobre isso. Lógico, a gente já costuma Sim, receber esse tipo de denúncia. As denúncias podem ser feitas pelo próprio Instagram, algumas são feitas pelo site, pelo pelo telefone, Cical. pelo Cical. Hoje o Calpeia está com o WhatsApp também, nesses tempos de Covid. E a denúncia não necessariamente você vai fazer uma denúncia. Você pode fazer um questionamento, você entender se aquilo está errado, para que só depois você formalmente faça essa Sim. denúncia. A Letícia, depois ela perguntou qual é o tipo de punição. Eu respondo de uma forma mais abrangente possível. Não só para esse tipo de atitude, mas para qualquer outra penalidade que o CalBR prevê no seu regramento, a primeira punição é uma notificação preventiva, onde todo arquiteto que recebe essa notificação, ele tem um prazo de 30 dias para se explicar. É muito comum que uma Uhum. denúncia feita gere uma notificação preventiva. Por que o nome é preventivo? Porque talvez o profissional esteja correto e apenas não existem informações naquele momento que provem que Sim. ele está correto. Então, ele pode esclarecer a situação. Caso ele não esclarece, aquilo vira um processo. Aí, dependendo, vai para a comissão de ética ou para a comissão de exercício profissional ou para a comissão de ensino. Destino. Todos os conselheiros do CAL, são 10 conselheiros, eles participam de comissões e o dia a dia dessas rotinas são parte propositivas, parte processando todas essas informações que existem, que acabam resultando em processo. Existem processos que Uhum. são movidos de arquitetos contra arquitetos, mas existem também processos que são movidos de clientes contra arquitetos e Contra vice-versa. arquiteto, E É, é, vice-versa. eu estava lendo um dia desse um processo que
o arquiteto ele não cumpriu o contrato em absolutamente nada. Então, ele escolheu o que colocou no contrato e ele optou por não cumprir. E o cliente, de forma civilizada, procurou o conselho. Ele Sim, poderia até procurar a justiça comum. a justiça Mas, comum. Uhum. mas achei bastante republicano da parte dele. Ele utilizou a esfera certa e ele procurou o conselho de arquitetura e isso está sendo desenvolvido dentro dessa dinâmica. Queres acrescentar algo mais ou parto para a próxima pergunta Não, aqui? você explicou bem, pode passar. Opa, peraí. Ainda estão chegando outras, então está embolando mais ainda. Ah, arquitetos e urbanistas que pretendem seguir carreiras em escritórios devem investir em conhecimentos específicos? Com certeza. Que aí justamente é aquele segundo ponto que eu ia falar, acabei não falando. Foi ótima pergunta aí quem mandou. Assim como no último ano de curso, né, ou o arquiteto quando entra no mercado, tem aquele primeiro ponto da como eu me relaciono com o conselho, tem também o que o mercado espera de mim enquanto profissional. Logicamente que a gente sai, o arquiteto ele sai da faculdade, a faculdade prepara tecnicamente, só que o que o mercado vai pedir vai muito além do que aqueles conhecimentos técnicos que a faculdade muito bem, né, possibilitou ao egresso. Né? Então, eu digo assim, sei lá, até uma década atrás, 15 anos atrás, de repente só o conhecimento técnico bastava, né, para que você tivesse sucesso no mercado profissional. Então, a gente vê que isso não é mais realidade atualmente. Né? A gente precisa, o arquiteto ele precisa se enxergar enquanto gestor de um negócio, deixar um pouco, é uma questão até cultural mesmo, que a gente vem, né, arraigar desde a formação do arquiteto como artista, o arquiteto é criativo, então eu preciso me preocupar com isso, eu vou ter sucesso. Tá? Isso é um papel fundamental que a gente tem que ter. A criatividade, ela faz parte do nosso trabalho. A gente realmente tem um trabalho, tem um viés artístico por trás. Só que a gente também precisa se enxergar enquanto gestores de um negócio que precisa dar lucro. Então, o que eu vejo assim muito é um gap, né, entre o que a formação que ele tem acadêmica, que é boa tecnicamente, só que no mercado outras competências vão ser cobradas desse profissional, e não só do arquiteto. Qualquer profissional liberal, né, um médico, um advogado, um odontólogo, um professor de educação física, um fisioterapeuta, né, eles vão, é o que a gente chama de empreendedores esquecidos. Né? Eles, para desenvolverem bem sua prática profissional, eles não vão precisar só do conhecimento técnico. Né? Eles vão ter conhecimento em gestão financeira, em marketing, captação de clientes, que é o que vai fazer com que essa roda, né, do negócio gire. Ele vai ter que saber negociar com o cliente, ou seja, eu tenho que desenvolver, né, essa aptidão de me relacionar com pessoas, seja o meu cliente, seja a minha equipe. Né? Então, planejamento estratégico, eu tenho que saber planejar os rumos que o meu negócio vai tomar. Então, gerir um escritório de arquitetura não é simplesmente, né, saber projetar bem. Né? Eu preciso ter uma série de outras competências que vão fazer esse diferencial na minha inserção e, logicamente, manutenção no mercado. Né? Então, isso era uma coisa que me inquietava muito, né, enquanto professora, e inquieta até hoje. Né? De repente, eu via que tinha estudantes que eram excelentes alunos, né? Às vezes eram os melhores da turma, e quando chegavam no mercado, não tinham, né, às vezes, muito sucesso. Por que isso acontecia de repente? Então, foi até um dos motivos que me fez criar até a Educarc, né, que é onde eu desenvolvo essa questão de formação continuada. Mas é muito isso, existe esse gap entre a formação e o que o mercado vai demandar, né, vai pedir para que esse escritório, de fato, ele tenha sucesso no sentido de uma estabilidade financeira, né, carteira de cliente, etc. E tal. Não sei se respondi. Acho que sim. Deixa eu registrar aqui uma fala interessante de Ana Moura, que ela fala, Sim, né? Um exemplo de plágio são os projetos retrofit. O arquiteto deve citar o colega que fez o projeto anterior. O CAL precisa falar sobre esse assunto. A gente fala, de certa forma, na própria série Vem Cal, e em alguns casos o arquiteto precisa, inclusive, ser consultado. Então, não é só sim. citar. Então, Está previsto no Código de Ética, inclusive. tá previsto, existem abordagens diferentes Isso. dependendo do que está sendo feito. A Letícia, logo depois, fez outra pergunta aqui dentro do mesmo gancho. Vocês falaram sobre a não citação em páginas de Instagram.
me veio o gancho em relação a plágio e cópia indevida. Existe alguma diferença? Existe. Plágio, na realidade, é uma violação de privacidade. Cópia indevida é uma reprodução. Então, por exemplo, para que um processo seja aberto em relação a plágio, tem um roteiro a ser cumprido. Então, é preciso que tenha acontecido naquele suposto plágio itens que o CalBR estabelece como premissas para que seja plágio. Passa a não ser algo subjetivo. Eu acho que é e não, eu não acho que é. Não, tem que estar dentro do rito processual e a gente procura levar isso dentro da maior impessoalidade possível. Tem que ser de forma objetiva. É plágio ou não é plágio? Para ser, tem que cumprir aquilo. Se não cumpre, não é plágio e muitas vezes a denúncia não pode nem ser recebida. O processo ele nem se abre porque ele não contempla aquilo. A cópia é quase como se fosse a agravação do plágio, né? É pior ainda do que o plágio e é algo que depende muitas vezes de denúncias. Então, assim, não tem como um arquiteto que fez um projeto no ponto mais extremo ao sul, Arroio Chuí, e outro no Amapá vai lá e copia. Ou existe uma denúncia, ou as pessoas não conectam um projeto com o outro. Então, cada vez mais a gente depende não dos fiscais, as pessoas que fazem fiscalizações do CAL, mas de todos os arquitetos e de toda a sociedade trabalhando para que o certo aconteça. Então, é como polícia. A polícia existe para que as coisas certas prevaleçam, que o errado não aconteça. Mas as pessoas de bem não precisam da polícia para isso. Elas já sabem que tem que fazer. o que pode e o que não pode e já não faz. Então, assim, o CAL precisa muito de denúncia. Essa alimentação que vem crescendo, a gente vem incentivando as pessoas, mostrando que denúncia não é entregar um colega de trabalho, não é algo negativo. É você defendendo a sua profissão e protegendo a sociedade de más práticas que acontecem. Então, assim, imaginar que os 5.000 arquitetos de Pernambuco trabalham sem cometer nenhum erro é ingenuidade. E todo mundo é passivo de erro, gente. Então, assim, quem recebeu uma notificação não acha que é o fundo do poço. É uma oportunidade de você esclarecer, corrigir e aprender. Então, E tem o papel educativo aí, né, Rafael, da notificação. Ela tem um papel educativo, porque muitas vezes o profissional ele não sabe que está cometendo infração, por desconhecimento da legislação. Então, até o fato de o CAL dar um período para que você se manifeste, já tem um caráter educativo, porque, de fato, se você fez ou cometeu infração por desconhecimento, então já serviu o caráter educativo aí da notificação, né? Também tem esse caráter. Eu acho que esse caráter ele é quase obrigatório que aconteça dessa forma, porque quando a gente vai ver a missão do CAL é educar, orientar e fiscalizar. Então, ele não pode começar multando. Ele primeiro tem que explicar, olha, está errado isso, isso e isso, tem um artigo tal, tal e tal da lei. Eu peço que você se justifique ou se adeque. Então, o nome preventivo é justamente para não causar esse impacto de, meu Deus, cometi um crime. Não, não é isso. Você recebeu uma carta e tem 30 dias para responder. Isso é normal. E é uma forma de que existe diálogo do Conselho com os seus profissionais, seus registrados. Vamos aqui para... Rafael, eu posso só completar a questão da pergunta de Letícia? Lógico. Pronto, na questão do... que você perguntou se tem alguma pergunta que tem chegado muito. Lá no Direct da Educar que chegaram várias sobre plágio e cópia e as pessoas confundem um pouco. Até porque a continuação desse episódio vai explicar isso. Então, assim, rapidamente, o plágio, o Rafael já explicou, né? Você tem que ter, dentre 3 itens que caracterizam o plágio, que é o partido topológico estrutural, a distribuição espacial ou a solução volumétrica, tem que estar caracterizado e comprovado pelo menos a reprodução de 2. Então, isso vai caracterizar o plágio, é um processo. Aí vem a cópia e a reprodução indevida, que ela está muito ligada à questão do direito patrimonial, né, do cliente e o direito moral, né, autoral moral do arquiteto. Então, a cópia é quando, por exemplo, o cliente contratou, eu vou falar assim porque às vezes pode acontecer, a gente nem sabe que está sendo alvo de uma questão importante.
Então, às vezes, o cliente te contratou para fazer um projeto no determinado endereço. Então, contratou para fazer uma residência no endereço X. Ok. Você é detentor do direito patrimonial moral do projeto, porque você é autor do projeto, e o cliente ele tem o direito patrimonial pelo projeto, porque ele te contratou, né? Contratou aquele projeto. Mas aí acontece que aquele cliente pegou aquele mesmo projeto que você fez e reproduziu, sei lá, em Gravatá. Ele te contratou para fazer essa casa em Recife, sei lá. E pegou aquele mesmo projeto sem te comunicar e reproduziu integralmente lá em Gravatá, copiou. Então, isso chama-se reprodução indevida, né? Porque aí ele pegou aquele projeto que ele era detentor do direito patrimonial, né? E reproduziu indevidamente, né? Sem comunicar a você, arquiteto. Você tem que saber por quê. Você poderia ali ser remunerado com um percentual do valor do projeto, porque ele está sendo reproduzido em outro local, né? Então, isso aí é quando o cliente, né, realmente ele foi seu cliente, ele tinha direito patrimonial pelo projeto, só que ele reproduziu sem sua anuência. Isso é um caso. E o outro é quando uma pessoa que não tem nenhum direito patrimonial sobre o projeto, ou seja, ele não é teu cliente, você nem conhece, ele pegou aquele teu projeto, sei lá, numa revista, né, que foi, e executou, né? Então, ele não tem direito patrimonial sobre o projeto, então são coisas distintas. O nome parece igual, né, mas o que muda aí é que em ambos os casos o projeto ele foi executado, só que um foi de alguém que era seu cliente, né, e reproduziu indevidamente em um local, e o outro não era seu cliente. Aí vão seguir processos diferentes no conselho. Foi só um adendozinho assim para... Perfeito, perfeito. Aqui comentários bem legais da Rebeca, dizendo que já passou por isso. Acredito que ela entenda que faz parte. Ana Maria Maciel frisando essa importância dessa função do CAU, que também é educar, e aí eu já repito, para mim não é nem importante educar, tem que primeiro educar, como diz aí. Fred Mota aqui registrando. Nessa situação terá um plágio, porque o cliente precisará de um novo arquiteto para assinar o projeto junto à prefeitura. Bem lembrado, é possível que o remendo da coisa errada piore ainda mais. Pior ainda. Pior ainda, Esse começo aqui. Então, dando andamento aqui, para mim, que é a minha última pergunta do que eu tenho aqui. Você quer levantar mais alguma e eu deixo essa aqui para a última? Não, tá tranquilo. A que tinha chegado para mim foi sobre plágio, cobra, produção indevida. Pronto, então tranquilo. Tem uma. Se eu perguntar só fazer essa, que eu lembrei. É pequena. Uma dúvida assim, muito recorrente que os meus alunos têm é: quem deve pagar a RRT, o boleto lá? O arquiteto ou o cliente? Né? E aí eu sempre oriento, né, que o arquiteto pague o boleto. Porque no Código de Ética está lá que, dentre as suas obrigações, né, é você recolher a taxa da RRT. Então, se um profissional tem que recolher, ele tem que pagar. Agora, logicamente, o que você vai fazer né, você sabe qual é o valor da RRT, R$ 97,95. Quando você for precificar o seu projeto, você inclui os R$ 97,95 nos teus custos variáveis daquele projeto, você emite a sua guia, paga o boleto, entrega a guia, paga ao cliente, quitada ao cliente, porque é uma responsabilidade do profissional recolher a guia. Então, assim, é o meu ponto de vista. E é o que eu sempre oriento meus alunos, né? Então, você está colocando aquele valor no serviço, né? E... Oi, deu uma cortadinha, mas eu consegui ouvir. Complementando o que você disse, existe em vários escritórios a prática de o cliente pagar a RRT. E o que é que eu costumo dizer? A rigor... O combinado não sai caro, né? A rigor, você pode fazer o que você quiser. Agora, a responsabilidade é do arquiteto. Então, toda vez que o arquiteto recebe, por exemplo, uma notificação de que ele não fez a RRT, não pagou, né? Ela só fica válida quando ela paga. E ele disser, enquanto defesa, eu dei para o meu cliente, ele não pagou. Infelizmente, a responsabilidade é sua. O problema é do arquiteto, a responsabilidade é do arquiteto. Por mais que ele combine do cliente pagar. Não tem problema, não é proibido que outra pessoa pague. Agora, o que eu falei, não é proibido. A responsabilidade é essa. A Rebeca... para não acontecer isso, é melhor você mesmo pagar. É melhor.
A Rebeca falou da questão do plágio agora aqui, sobre o outro ponto. Quando é o cliente que copia um projeto seu, ele replica em outros apartamentos, por exemplo. A rigor, o arquiteto pode fazer essa denúncia para o conselho. E o que é que vai acontecer? O conselho não tem gestão sobre um outro profissional que não seja o arquiteto, mas ele pode trazer para a seara o Ministério Público, até mesmo a polícia. Tem um caso super famoso do Charles Construtor, lá do Mato Grosso, Sim, que ele, enquanto arquiteto, estava vendendo, e ele foi pego em casa pela polícia. Então, o CAL Pernambuco foi um dos primeiros que entrou em ação quando teve essa denúncia. Foi super polêmico. E ele está respondendo um processo civil na polícia. Porque o que ele fez foi falsidade ideológica. Tá? Então, quem replica o seu projeto não está cometendo falsidade ideológica. Mas isso vai cair em outra tipologia criminosa. Então, o plágio está previsto em tudo, não é só na arquitetura. Então, vale para contrato jurídico, vale para uma série de outras coisas. Então, quem é arquiteto e teve uma experiência de ter seu projeto copiado, pode procurar o CAL, fazer essa denúncia, que a gente dá o encaminhamento da mesma forma. Então, o CAL existe para proteger o certo. Então, o CAL é um dos poucos conselhos que aborda claramente. Ele existe para proteger o arquiteto e a sociedade das coisas erradas. Então, resumindo, o certo. Então, quando tiver alguma prática errada de um arquiteto, a gente vai ter que agir para corrigir, lógico, sempre educando. Quando for um arquiteto reclamando que o seu cliente fez isso, a gente também vai atrás do mesmo jeito. Aqui a Poliana Caxias, lá de Petrolina, lembrando aqui de outra coisa. Antigamente tinha até a opção de escolher quem pagaria a RRT. Se você tiraria o nome do cliente ou o seu nome. Hoje isso não existe mais. Então, o fato de não existir mais deixa ainda mais claro que quem é que deve pagar. A responsabilidade é sua. De quem é a responsabilidade, exatamente. Porque, na verdade, é assim, quando eu digo, quem está pagando, na verdade, é o cliente, porque você vai pegar o valor da taxa e coloca na tua precificação nos teus custos variáveis. Né? Porque tem que acessar, não vou colocar essa despesa. É na tua composição de custos, já vai estar lá, coloca lá no variável. Você não vai ter flotagem, combustível que você vai ter que gastar para visitar aquela obra, é um custo variável do projeto. Quem tem que pagar é aquele projeto. Então, se é uma despesa que só vai ocorrer porque aquele projeto existe, então é um custo variável. Então, não custa nada, pega lá e acrescenta R$ 97,95 da RRT, você paga a RRT e aí entrega ao cliente o boleto quitado, com a guia, né, impressa, tudo direitinho, e aí você tem a garantia, como o Rafael falou, de que está recolhida ali a guia, tudo certinho, para o cliente dizer, esqueci de pagar, e você ficou descoberto, né? Então... Perfeito. Tanto o Fred Mota como a Andrea Danzi estão dizendo a mesma linha, entendem dessa forma. Vou fazer a última pergunta daqui do Insta e fechar aqui com a última que estava prevista. Essa quem está fazendo é Andrade Michi e a Mauri. São perguntas bem parecidas, elas falam sobre projetos onde o cliente já tinha um arquiteto, ele chegou a iniciar o projeto, ou mesmo o projeto foi concluído, mas ele quer finalizar ou fazer um acabamento, uma consultoria com outro profissional. O que é que se pode fazer em relação a isso? Eu vou dar aqui minha visão. É difícil matar a charada bem no alvo, porque é bem amplo, a gente precisaria de mais detalhes. Mas o que fica claro, toda vez que todas as coisas estão claras, nada vai dar errado. Quando você vai finalizar um projeto de outra pessoa, a outra pessoa deveria saber. Quando você vai aproveitar as ideias dessa outra pessoa, você deveria colocar uma linha muito clara dizendo que a sua RRT, a sua responsabilidade sobre o que você está fazendo, é tudo menos aquilo que já foi feito. Porque isso faz com que não haja sombreamento entre o que você fez e o que o outro arquiteto fez. Então, isso vale para a consultoria, vale para a finalização, vale para arquitetos que saíram no meio do projeto e entraram outros. É importantíssimo existir esse respeito pelo colega de classe, porque só desse jeito os outros que não são arquitetos vão nos respeitar. Então, se a gente deixa tudo claro, se a gente explica direitinho e não faz sobreposição de tarefas, jamais vai existir plágio, jamais vai existir uma intervenção no outro projeto. Um outro cenário ainda mais amplo, que é ainda mais comum, é
um arquiteto fez um projeto em 2015 naquele apartamento. E você, em 2020, vai fazer um novo projeto. É só sua RRT dizer que aquilo é completamente novo. Que você está colocando um por cima do outro e que não está levando em consideração e que tem um contrato lhe protegendo que o cliente está ciente daquilo. Então, transparência acima de tudo, acaba resolvendo. Queres completar, Andresa? Isso. Assim, foi perfeita a sua colocação. Aí mais uma outra possibilidade que também pode existir, dependendo do caso. Eu não sei se seria isso aí. Então, de repente, pode ser que você seja contratado para desenvolver o estudo preliminar, anteprojeto e até o projeto legal, e de repente um outro profissional ser contratado para fazer o detalhamento e acompanhamento de obra. Pode acontecer? Pode. E aí, porque não tem as modalidades de contratação por escopo reduzido, então vocês podem, de repente, fazer as RRTs separadas, cada um dizendo o que é que participou ali, ou montar um RRT de equipe, onde coloca lá quem desenvolveu, né, a questão da concepção mesmo do projeto como a RRT principal, e aí o outro escritório vai entrar com a RRT, né, vinculada àquela e deixando claro onde está contribuindo ali no desenvolvimento da continuidade daquele projeto. Então, também é outra alternativa, né, que é possível fazer um RRT de equipe, vincula como principal quem desenvolveu, né, a concepção realmente do projeto e os outros profissionais que vão ingressar para dar continuidade podem entrar como RRT vinculado àquela principal. E aí fica caracterizado um trabalho em conjunto. Também é uma outra alternativa, logicamente, se adequar mais à realidade aí do caso. Perfeito, perfeito. Mandar aqui um abraço para o nosso conselheiro federal que acaba de dar um legal aqui para a gente, Roberto Salomão. Pontuar uma dúvida aqui da Rebeca, que ela pergunta sobre a questão de acessibilidade, como deve preencher a RRT. Rebeca, liga no CAL, fala com o atendimento, o gerente técnico, ele te explica em todos os detalhes essa tua dúvida. Dúvidas gerais em relação à RRT, tem um vídeo no YouTube, Sim, no canal do CalPE, que explica Isso. muito bem todo o preenchimento. Passo a passo. Essa tua dúvida é específica, então vale a pena tu ligar, entrar em contato e tirar essa dúvida, porque já sana de uma vez por todas. E por último, Andresa, a pergunta dos ansiosos, que é o que vem por aí? O que é que a gente ainda vai ver? Boa. O que é que a gente ainda vai ver nessa série, nesse bloco? Pergunta se vai tratar de precificação e pergunta o que é que a gente vai tratar nos próximos blocos. Acho que a gente pode responder de forma genérica, explicando um pouco do que vem por aí no próximo bloco. Em relação à precificação, muito mais do que o que a gente vai abordar nas séries, a gente vai na sexta-feira, lançar a tabela simplificada de precificação, que foi um trabalho desenvolvido pelo CAL Pernambuco. Foram mais de 6 meses de trabalho. A gente vai ter a planilha que vai orientar e sugerir composição de preços. Ela não é uma determinação que você deve cumprir aquele preço, mas ela vai facilitar muito a composição e a formatação dos preços. É algo extremamente inovador que a gente está fazendo. A gente vai lançar na sexta-feira e na segunda a gente deve fazer uma live para mostrar como ela funciona e tirar dúvidas sobre isso. Então, para fechar, Andresa, o que é que vem por aí? Sim, o que é que vem por aí? O que é que vem por aí nesse bloco e no próximo? Tá, aquilo, nesse bloco ainda da primeira temporada. Temporada. Daqui a pouco é temporada mesmo, né? Netflix. Arquiteflix, Aí nessa primeira temporada ainda, os próximos episódios, a gente vai dar continuidade, né? Porque teve a primeira que Jerônimo deu o depoimento dele sobre plágio. E a gente continua nesse mesmo tema com cópia e reprodução indevida e direito autoral. Depois a gente vai abordar código de ética, então a gente vai trabalhar de ética com o cliente, de ética com a profissão, de ética com os colegas arquitetos e vai trabalhar também fiscalização. Aí com esses temas a gente encerra a primeira temporada, mas já estamos fazendo a segunda, né, Rafael? Pode falar? Já, a ideia então, a segunda temporada, linhas gerais, aí ela vai focar agora, a gente já trabalhou o ponto de contato do jovem arquiteto, né, ou do arquiteto que já está há muito tempo no mercado, com as resoluções do conselho, e agora vamos para a vida real, né? Como é que agora, na prática do meu escritório, eu vou trabalhar? Gestão financeira, negociação, captação, marketing, contratos,
imagem pessoal, né, imagem profissional, redes sociais. Então, a gente vai abordar essas inquietações, né, que todos nós passamos por isso nos nossos negócios, né, também com a mesma tendência, uma linguagem leve, né, a intenção não é ser um curso, não é, o caráter não é formativo, ele é informativo, e cada episódio a gente vai trazer convidados, arquitetos, né, que atuam no mercado, então em Recife, em Petrolina, em Caruaru, que vão dar o seu ponto de vista, né, de como aquela temática se desenvolve no seu escritório. Então, a gente sempre vai tentar trazer para os episódios duas visões diferentes, escritórios de portes diferentes, para que essas temáticas, né, que aí estão, né, todo mundo tem contato com elas, como é que a gente pode, de repente, aí, aproveitar a experiência positiva de um colega, né, e, de repente, se inspirar para as nossas práticas. Então, posso dizer só isso aqui. Acho que já falei muito. Acho que é isso. Então, vamos agora para o encerramento. Recebemos aqui, por último, algumas sugestões lá de Arco Verde, a Juliana Barreto. Sim. Vamos deixar isso para a próxima live. A ideia é que a gente faça uma nova live sobre esse primeiro bloco ainda da Vencal no final da temporada, agora que eu vou chamar agora por esse nome também. Então, logo a gente encerre, a gente já começa a tratar da próxima. Então, é importante que vocês mandem directs, mandem sugestões, se aproximem do CAL. O CAL está fazendo movimento em relação a se aproximar de vocês em todo o estado. A gente quer ouvir o que é que vocês precisam, quais são suas dúvidas. E a gente está aqui para ajudar, para fortalecer nossa classe, para ampliar nosso mercado de trabalho e para mostrar que a gente é muito mais importante na construção dessa sociedade do que as pessoas esperam. Então, agradeço aí a todos que acompanharam a live, agradeço mais uma vez a Andresa. Obrigada, eu que agradeço.